Lembro. Então, boa noite a todos, de novo, agora oficialmente e gravando. Eu só lembro aqueles que estão entrando aí que precisam de autorização, que se você, boa noite, Caroline, se você entrar com o seu e-mail da São Judas, você não precisa pedir autorização. Esse evento foi criado automaticamente no Classic e convidou automaticamente vocês pelos e-mails da São Judas. E eu digo isso porque às vezes eu estou lá na outra tela, não estou nessa, e você fica aí um tempão esperando que eu autorize, boa noite, Fernanda, que eu autorize sua participação, tá? Então, toma cuidado, vê se você entra com o seu e-mail da São Judas, caso você não consiga entrar, porque eu não estou autorizando sua entrada. Aliás, também não é nada pessoal, né? Não tenho motivo nenhum para não autorizar a entrada de qualquer um ou qualquer uma de vocês. Mas, enfim, para quem já estava aqui desde o começo, eu disse que a primeira coisa que eu farei nesta noite é ir para a nossa disciplina para discutir questões do nosso calendário. Então, existem aí duas questõezinhas do calendário que saltam aos olhos. Vamos para a nossa turma. Esta é a nossa turma do Class. Lembra que é o mural. No mural eu tenho o vídeo do nosso último encontro e o vídeo com comentários ao questionário 2. Aqui nós temos as atividades. Já que eu estou aqui, eu aproveito. Então eu lembro aí quem está entrando e precisa de autorização que se você entrar com o e-mail da São Judas, não precisa pedir autorização. Mas aproveitando que eu estou aqui, gente, na disciplina, só destacando, não sei se você percebeu, espero que tenha percebido nessa altura da vida, mas tópico 1, comunicação, o PowerPoint e o vídeo estão aqui. Tópico 1, esse é o vídeo do PowerPoint narrado, não é do nosso encontro. Tópico 1, comunicação. Questionário de acompanhamento que vocês, inclusive, fizeram em sala, grande parte dele. Tópico 2, PowerPoint, PowerPoint narrado. Tópico 2, questionário de acompanhamento. Eu fiz comentários a esse questionário, estão no mural. Tópico 3, a mesma coisa. PowerPoint, PowerPoint narrado e questionário de acompanhamento. Nós estamos no tópico 3 e vamos sair do nosso encontro ainda no tópico 3. Se tudo der certo, durante a semana eu começo a postar o material do tópico 4. E assim vamos avançando. Mas o que eu queria mostrar para vocês não é isso, é a nossa agenda. Então, clicando na agenda, nós caímos aqui. Lá no mural, já tem o alerta, olha. Sexta-feira, data de entrega da A1. Aqui na nossa agenda, dia 17 é entrega da A1. E também, dia 22 nós temos a aula, e dia 29, então 29 é o dia da realização da D1. Tudo leva a crer que ela será também à distância. Eu vou confirmar isso com vocês no dia 22. Tudo bem? Então, nós temos entrega da A1, a Bruna e a Marissa já fizeram a postagem, eu não vi ainda, não dei nota, como vocês podem ver, mas elas, representando os respectivos grupos, imagino, já fizeram a postagem da A1. No caso da A1, não há qualquer novidade. Em que sentido? Desde 18 de fevereiro, desde a nossa primeira aula, eu combinei com vocês que a entrega seria por aqui, e eu lembro até de ter mostrado isso em sala de aula, tá? Então não houve nenhuma mudança com relação a A1. Tudo do jeito que nós combinamos no início. A mudança é que vocês não puderam se encontrar presencialmente, imagino eu. Mas, enfim. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês era o nosso calendário. E do calendário, primeiro, A1, já combinei várias vezes com vocês. Ela é em duplas ou trios, basta que um poste uma página por pergunta, tá? Tá gravado aí, eu tenho pelo menos
como provar para vocês que eu falei, posto que as aulas estão gravadas. Isso com relação a A1. Camila, não sei, aí imagino que seja algum elogio para mim, eu tenho dificuldade para entender elogios, né? Espero que seja, de postar as coisas aí. Liliane, então se for, muito obrigado. Se for um pesadelo, então eu peço desculpas, vou tentar aperfeiçoar. Liliane, você está dizendo aqui, imagino, da D1, né? Nesse momento, nós estamos aguardando, enquanto. D1, né, Liliane? Nós estamos aguardando o posicionamento oficial da universidade. E a universidade aguarda, por sua vez, imagino, um posicionamento oficial do governo de como estaremos no finalzinho de abril. Por isso, há um receio em passar uma posição oficial que venha a ser alterada. Em bastidores, todos nós, não há mais bastidores presenciais nesse momento na São Judas, mas todos nós estamos aqui convictos de que a D1 vai ser online, tá? A gente só tem o receio de falar isso em termos oficiais, e, de repente, encerra-se a quarentena, há uma determinação do nosso presidente para que universidades voltem à aula, e a gente tem que desfalar para vocês, né? Tem que desdizer o que dissemos. Então, há esse receio, tá? Tudo leva a crer, Liliane, que sim. E aí, o que eu quero combinar com vocês? Então, logo eu tenho essa posição, eu vou postar alguma coisinha lá no mural. Eu mostrei o mural para vocês. E aí, Jade, é o que eu vou falar agora. Nós estamos aqui em sincronia. Pena que você não entrou falando aí com a voz, né? Porque iria parecer que nós combinamos. Então, o que eu vou combinar com vocês, né? Na próxima quarta, eu volto a falar da D1. Se eu tiver alguma notícia antes, eu posto para vocês. No nosso caso, nós temos um encontro. Eu tenho turmas que eu leciono segunda e terça, para as quais eu não vou ter esse encontro. A situação é mais catastrófica, né? Eu vou ter que combinar tudo no Meet. Tudo no mural. Com vocês, eu vou passar orientações no mural, mas eu vou aqui também, no dia que nós nos encontrarmos, passar outras orientações. O que seria a D1? Presencial, individual, em teste. Dá para manter individual e em teste, mas eu não tenho certeza, tá? Então, dá para manter individual e em teste. Nesse sentido, a ansiedade de vocês, que não é só sua, Jade, né? Mas também é de outros. Qual é a matéria? Nós estamos no terceiro ponto. 1, 2 e 3. Pode estudar com certeza 1, pode estudar com certeza 2. E o 3, na próxima aula eu digo para vocês até onde vai. E aí você tem razão na sua observação, Jade. Até onde nós formos na próxima aula será a nossa matéria. Mas o que eu já vou dizer para vocês, pela minha intuição, pela minha experiência, embora o regime aqui seja diferente, estudem aí, ponto 1, ponto 2, e até onde eu estiver dando no final da aula de hoje, do ponto 3, vai faltar só um pouquinho para a prova, tá? Então, ponto 1, comunicação. Ponto 2, linguagem. Ponto 3, palavra e oração. Por enquanto, só palavra, tá? Que é isso, eu que agradeço, Jade. Por enquanto, só palavra. E eu especifico tudo, eu que agradeço, Beatriz, eu especifico tudo por escrito no mural, se eu tiver a notícia antes. Se a notícia só chegar na quarta-feira, aí na quarta, ao vivo, eu vou ter que especificar tudo para vocês e vou esclarecer as eventuais dúvidas que vocês venham a ter, tá? Primeira coisa, então, do nosso encontro, eu quis trazer esse esclarecimento com relação a D1. A1 é no fim de semana, até sexta, mas eu acho que nós já falamos bastante da A1. Nesse momento é você trabalhar e postar. A D1, acho, é só um acho,
Tá gravado de novo, tá? É só um acho. Acho que vai ser em testes e à distância, individual ainda, tá bom? E aí eu passo para vocês as diretrizes, a matéria 1, 2 e até onde nós formos no 3. Por enquanto, trabalhe até a palavra, com certeza vai cair até a palavra. Pessoal, se por hora estivermos bem, eu quero agora, nesse momento, voltar para a minha matéria, tá? Então, eu daqui a pouco volto aqui, vou pedir licença para vocês. Vamos para a minha matéria. Muito rapidamente, quero retomar. Na aula passada, nós entramos no tema palavra e oração. E eu comecei falando que a língua é um código. O código é composto por signos. Signo, sinal, símbolo. Estou trabalhando como sinônimos. O que é o signo? É uma coisa que me faz pensar em outra. Por exemplo, eu vejo a luz vermelha do sinal, do semáforo. Eu penso, pare. Olha, a luz vermelha me fez pensar em outra coisa. Ela foi um signo, ela foi um símbolo para mim. Eu vi um elemento e pensei em outro. O elemento que eu vejo é o significante. A ideia, aquilo em que eu penso, é o significado. Então, o signo une significante a significado. Trouxe exemplos aí para vocês. Vamos ficar num deles, posto que eu falei na aula passada. Se eu vejo um coração pulsando e penso um coração pulsando, não houve um signo. Agora, se eu vejo um coração pulsando e penso, por exemplo, em amor, o coração é um elemento significante. Amor é o significado. Então, trata-se de um signo. E eu estou dizendo isso por quê? Repito, o código é composto por signos. A língua é um código. A língua é composta por signos. O signo da língua, naturalmente, chama-se signo linguístico. É o signo da língua. Só que nós temos outro termo para ele. Ele é bem conhecido. O signo linguístico é a palavra. A palavra é o signo linguístico. Por quê? A palavra une significante a significado. O que é o significante? O som da palavra. Aqui eu representei graficamente o som. Representei por letras, E-S-T-U-D-A-N-T-E. Mas isso é um som, estudante. Quando eu ouço esse som, estudante, eu penso no conceito, eu penso na ideia. Essa relação significante, significado, som, sentido, som, ideia, é a relação de significação. E na aula passada, eu entrei na relação de significação. Aí alguns exemplos, o som e a ideia. O som e a ideia. Ora, quando falamos em relação de significação, eu tenho o som da palavra e eu tenho a ideia, eu tenho o conceito em que eu penso. Essa relação é a relação de significação. Quando eu ouço um som e penso no significado próprio da palavra, no significado dicionarizado, no significado concreto da palavra, eu tenho uma relação denotativa. Quando eu penso no significado figurado, poético, literário da palavra, eu tenho uma significação conotativa. Eu disse para vocês que na prova, na petição inicial, na contestação, no contrato, no documento oficial, você deve evitar o uso de palavras no sentido conotativo. Na tua prova, use palavras no sentido denotativo. Aqui na ciência, prefira a denotação. Use e abuse da conotação na poesia e na literatura. Pois bem, falamos disso,
e paramos por aí na aula passada. Permitam-me já dar mais um passo. Existem palavras que possuem muitos significados. Polissemia. Um som que se liga a mais de um significado. Existe um som da palavra e esse som me leva a vários significados. Exemplo, manga. Esqueçam aí o último, que não é uma polissemia perfeita. Mas manga é o som. Eu posso pensar na fruta, eu posso pensar na parte da camiseta, da blusa, da camisa. Então, eu tenho um som que me leva a mais de um significado. A polissemia é esse fenômeno. A polissemia é o fenômeno de um significante com mais de um significado. Veja, a polissemia é o oposto, praticamente, da sinonímia. A palavra sinônima é a palavra. A sinonímia é o fenômeno em que eu tenho sons diferentes e significados iguais ou parecidos. Quando eu tenho sons diferentes que me levam a um significado parecido ou idêntico, eu estou diante de palavras sinônimas. Veja só, polissemia, o mesmo som e vários significados. O mesmo som e vários significados. Sinonímia, sons diferentes e o mesmo significado. Portanto, com isso, eu compartilho com vocês aquilo que faltava eu compartilhar a respeito das palavras. Eu queria fazer essas reflexões apenas. Então, a palavra é um signo, existe um som que me leva a um significado. Ora, quando o som me leva ao significado concreto, histórico, próprio da palavra, eu tenho uma relação denotativa. Quando o som me leva a um significado figurado, inventado, floreado, não próprio da palavra, eu tenho uma relação conotativa. Falamos na aula passada. Nesta aula, já falei agora para vocês, eu tenho ainda mais um fenômeno ligado à significação das palavras, que é a polissemia. Uma palavra que tem um som e mais de um significado. Então, o mesmo som me leva a 2 ou 3 significados. Qual é o problema ou o perigo da polissemia? O mal-entendido. Você deve tomar cuidado para evitar o mal-entendido. Você deve tomar cuidado para evitar de usar uma palavra polissêmica sem especificar, sem ter a certeza de que o seu interlocutor vai entender o contexto, vai entender o significado que você está usando. Meu exemplo é exagerado e eu já dei ele num outro momento em sala de aula para vocês. Imagine que houve um crime, um homicídio, uma pessoa foi baleada, o policial vê você passando lá na rua e pergunta: o que você estava fazendo? E você fala: eu estava comprando balas. Olha, se você está pensando em balas no doce, essa compra de balas precisa ser especificada. Porque se o policial entender que você estava comprando balas a munição, isso pode gerar um grave problema para você. Você pode vir a ser suspeito do homicídio que você não praticou. Claro, exagero no meu exemplo, mas é preciso tomar cuidado. A polissemia pode causar confusão. Por outro lado,
cuidado com os falsos sinônimos. Qual é o problema típico da linguagem jurídica? Você usa algumas palavras como sinônimas no cotidiano, mas essas palavras não são sinônimas na linguagem jurídica. Claro, os sinônimos nem sempre são perfeitos, mas o sinônimo numa situação pode não ser na outra. Então, o sinônimo no cotidiano, exemplo, furto e roubo. Muitas pessoas não diferenciam furto de roubo. O sinônimo furto e roubo no cotidiano não é, de modo algum, na linguagem jurídica. Na linguagem jurídica, furto significa uma coisa, roubo significa outra. Eu poderia citar outros exemplos, em termos de recursos, apelação, embargo. Às vezes você vai ouvir pessoas falando em apelação, em recurso, em embargo, como sinônimos perfeitos no cotidiano. Não são sinônimos perfeitos na linguagem jurídica. Tudo bem, pessoal? Então, muito cuidado. Gabriela, eu acho que eu já falei tudo isso dezenas de vezes. Eu acho que eu já falei presencialmente, eu acho que está escrito lá no Classroom, e eu acho que eu já falei hoje também 2 vezes, mas com todo prazer eu falo de novo. A A1 é para ser entregue no Classroom, eu combinei isso no primeiro dia de aula com vocês presencial e mostrei o Classroom, e depois eu voltei a falar e está gravado lá nas outras aulas, e só uma pessoa precisa enviar, isso está escrito lá no Classroom também, basta que um envie e coloque o nome dos outros componentes do grupo, tá bom? Mas com todo prazer, e gente, tendo dúvida, como no seu caso aí, vocês têm que postar, tá? Tem que colocar, tem que escrever, tem que falar, ainda que eu já tenha falado dezenas de vezes, eu não tenho nenhum problema, eu vou dar risada aqui, desculpe, vou achar engraçado, mas não tem nenhum problema. O que importa é você sair da nossa conversa sem a dúvida. Inclusive, eu acho que esse momento nosso, o mais importante dele é para tirar a dúvida, tá? É para você vir aqui, trazer a sua dúvida para eu esclarecer. Por quê? O que eu estou falando está narrado no vídeo. Eu já passei o vídeo para vocês antes. Então, vocês já podem ter acesso ao vídeo antes de vir para cá. Se vocês chegarem aqui para mim e falarem, olha, nós estamos vendo o vídeo, a gente quer só tirar dúvida aqui nesse momento. Eu venho para cá só para tirar dúvidas, tudo bem? Enquanto vocês não me provocarem para isso, eu volto a dar aula aqui também, nesse nosso momento, tá? E agora, o que eu tirei daqui desse momento, que eu achei que não faria nenhum sentido, é o tempo que nós dedicaríamos em sala de aula para fazer o questionário. Aquele tempo do Class, eu estou passando aí para vocês. Rodolfo, também esse já foi um ponto aí deliberado. Se você está conseguindo dialogar aqui conosco no Class, você consegue dialogar com seus colegas ou via documentos do Google, em que você pode usar esses documentos para falar com as pessoas, ou via WhatsApp, né? Se você está aqui, você consegue entrar no WhatsApp. Então, foi autorizado que pessoas que tivessem alguma dificuldade, não tivessem conseguindo acompanhar as aulas, não tivessem conexão de internet, entregassem sozinho. Não creio ser esse o seu caso. Então, nesse sentido, eu não consigo ver um fundamento forte o suficiente para que você entregue sozinho a A1, tá? Sobretudo porque quando você entra no Google Class, você tem mecanismos para dialogar com seus colegas. Então, o que eu imagino que os grupos possam ter feito, e eu sugeri isso, inclusive, dialogado pelo WhatsApp. É só fazer um grupo no WhatsApp. Não há tanta dificuldade assim, e eu creio que seria até mais efetivo fazer isso do que quando vocês vão ficar presencialmente aí, troca as ideias pelo WhatsApp, ou outra sugestão que eu dei, usa o documento do Google, redige pelo documento do Google, e lá você vai fazendo as observações para seus colegas, cada um faz uma parte do trabalho, vocês vão construindo o trabalho coletivamente e vão dialogando, tá? Então, eu não consigo ver um fundamento para eventualmente atender o seu pleito, Rodolfo. Se você tiver um fundamento
justificável para isso, que não seja, eu não consigo falar com os meus colegas, aí eu autorizo, se você tiver esse fundamento. Se não tiver, a orientação que eu tive foi essa. Caso haja um fundamento razoável, eu tenho que ser razoável, e eu seria de qualquer forma, tá? Tudo bem, pessoal? Neste momento, eu vou voltar agora para a apresentação. Então, eu vou voltar para o meu material, daqui a pouquinho eu venho para cá, eu vou ficar um tempo um pouquinho maior no material agora. Escrevam aí as dúvidas ou falem, mas daqui a pouquinho eu volto. Nesse quesito de significação das palavras, como curiosidade, eu traria uma bela música para vocês, que é Construção, do Chico Buarque. Primeiro, a música se chama Construção. E a música em si é uma bela construção. É uma bela construção linguística. Primeiro, todas as últimas palavras dos versos são proparoxítonas. Todas têm acento, porque são proparoxítonas. A sílaba tônica é a antepenúltima. E o que a música traz? A história de uma pessoa que sai de casa, vai para o trabalho, trabalha na construção, almoça e cai lá de cima. E quando o trabalhador que está na construção civil cai lá de cima e morre, tudo perde o sentido, tudo se desarticula. As palavras trocam de lugar. Todas trocam de lugar, mas ele continua morrendo. E há uma última tentativa de rearticulação que também não muda que ele morre. Então, de qualquer modo, alguma coisa muito cruel aconteceu. Um trabalhador da construção civil, e o índice de acidentes ainda é alto, morre. E isso é inexplicável, isso é imutável. Um trabalhador morreu. Não vai ficar legal para vocês escutarem a música pelo meu microfone. Por isso, eu sugiro que vocês procurem essa música aí em serviços de música e ouçam, olhando para a letra e prestando atenção nesses rearranjos, nessa construção da própria música, construção. Dito isso, eu quero avançar na matéria. A língua portuguesa é um código, ela é composta por signos e por regras de combinação dos signos. Na língua portuguesa, os signos são as palavras e as regras de combinação dos signos estão numa disciplina chamada gramática. Na gramática, uma parte muito importante é a chamada sintaxe. A sintaxe estuda a concordância das palavras, a regência das palavras e a colocação das palavras nas orações. Vamos falar de concordância e regência lá na frente, quando falarmos de norma culta. Nesse momento, eu quero falar com vocês da colocação das palavras nas orações. Pois bem, antes disso, só para combinar o significado de alguns conceitos. A frase é a menor unidade da comunicação. A frase pode ter até uma palavra, se for o caso. Uma palavra já pode compor uma frase, desde que transmita um significado, desde que seja uma mensagem. Quando a frase tem um verbo, ao menos ela vira o período. O período pode ter um ou mais verbos. O período pode ser simples ou composto. Cada verbo do período é uma oração. A oração é uma estrutura em que aparece um verbo. O período pode ter uma ou mais orações. O período com uma oração é o período simples. O período com mais de uma oração é o período composto. Então, o que me interessa? A estrutura do período. Me interessa do período simples. Me interessa a oração.
Vamos falar um pouquinho da oração. A oração é uma estrutura em que aparece um sujeito, um verbo, um complemento ou um predicativo e circunstâncias que podem aparecer. Exemplo: José ensina os alunos na escola. Quem ensina, ensina alguém. O José pratica uma ação. Ensinar. Ele ensina os alunos. E ensina os alunos em um lugar. A circunstância aqui é o lugar em que ele ensina. Temos uma oração, temos uma estrutura com um verbo. José pratica uma ação, ensina os alunos na escola. Vejam este exemplo. O menino acena para o gato. Esta estrutura é uma oração. O verbo acenar está na estrutura. O menino pratica a ação. Ele acena para o gato. Temos um sujeito que pratica uma ação. Temos uma oração. Outro exemplo, um pouquinho diferente agora. O gato é belo. Verbo, ser. O gato é belo. Então, nós temos uma oração. O gato é belo. Mas, enquanto nesta oração o sujeito pratica uma ação, nesta oração não há ação praticada. Há uma qualidade atribuída ao sujeito. O gato é belo. Atribuiu-se ao sujeito, portanto, a qualidade de ser belo. Podemos pensar assim, que numa oração, quando existe sujeito, o sujeito pode ser uma pessoa, um animal, um objeto. Normalmente, numa oração, o sujeito pratica uma ação ou recebe uma qualidade. Então, a oração é uma estrutura em que quase sempre o sujeito pratica uma ação ou o sujeito recebe uma qualidade. Na oração, temos, portanto, um sujeito. O sujeito é um substantivo que pode ser um nome, um pronome e uma palavra substantivada. O sujeito é um substantivo. Exemplo: José leu o livro. José é um nome próprio, poderia ser um nome comum também. Ele fez o exercício. O pronome é ele, substitui o nome, pronome pessoal. Em ambos os casos, temos um sujeito que pratica uma ação. Em ambos os casos, o sujeito pratica a ação. Terceiro exemplo aí, a caminhada foi longa. O verbo caminhar foi transformado em substantivo. A caminhada foi longa. Longa é a qualidade que nós atribuímos à caminhada. O que interessa é que o sujeito tem um núcleo. Existe uma parte mais importante do sujeito. A alegria das crianças é imensa. Nessa oração, o núcleo do sujeito é alegria. O sujeito é a alegria das crianças, mas o núcleo é alegria. A parte mais importante do sujeito é alegria. E por que é importante falar isso? Eu atribuí, nesse caso, uma qualidade, não às crianças, mas à alegria. A alegria das crianças é imensa. Seria um erro grosseiro você dizer a alegria das crianças são imensas. Porque nem o verbo, nem que é um verbo de ligação, nem a qualidade se referem às crianças. Ambos se referem à alegria. Portanto, o núcleo do sujeito aí é alegria. Nesse sentido, pode haver um único núcleo do sujeito e o sujeito é simples. Mas pode haver mais de um núcleo
e o sujeito é composto. O sujeito ainda será simples, mesmo que o núcleo esteja no plural. As crianças brincaram no quintal. As crianças é o núcleo do sujeito. Só há um núcleo. Então, o sujeito é simples. Aqui no meu exemplo, eu tenho duas palavras no singular, mas por serem duas palavras, eu tenho dois núcleos do sujeito. O verbo também vai para o plural, ainda que as palavras estejam no singular. A saúva e a seca, dois núcleos, prejudicaram a plantação. Então, nesse caso, por haver dois núcleos, temos um sujeito composto. Ainda permaneço por aqui e tenho mais um exemplo. Professora, aluno são os núcleos do sujeito. A professora inteligente e o aluno dedicado estudaram. Estudaram muito. Qual é a essência da oração? Professora, aluno praticaram a ação, estudaram. Eu agrego a essa essência circunstâncias. Eu defino a professora, eu defino o aluno. São figuras conhecidas. Eu dou uma qualidade para a professora e uma qualidade para o aluno. E, por fim, eu estabeleço a intensidade do verbo. Quanto que eles estudaram. De qualquer modo, o que me interessa é que, nesse caso, o sujeito é composto, posto que há dois núcleos do sujeito. Ainda falando do sujeito, ele pode ser oculto. Há situações em que eu deduzo, pelo tempo verbal, pelas circunstâncias, quem é o sujeito. Eu não escrevi eu, mas eu deduzo, lendo a frase, escrevo poesia, que só pode ser eu, o sujeito. Se eu falo, fiz a prova, obviamente todo mundo sabe que quem fez a prova fui eu. Portanto, há situações em que o sujeito está oculto. Ele existe, mas não foi dito. Há outras situações em que o sujeito também existe, mas ele não foi determinado. Eu posso pensar, quando alguém fala, dizem que ele vem. Vamos pensar nessa primeira oração. Dizem. O verbo está na terceira pessoa do plural. Quem diz? Sei lá. Alguém, algumas pessoas dizem, mas eu não determinei quem é o sujeito. Claro, se eu conhecer o contexto, talvez eu descubra, mas eu não conheço. O professor só me deu essa oração, só me deu esta frase com estas orações, e ele pediu para dizer quem é o sujeito de dizem. Você vai ter que dizer, olha, nesse caso, o sujeito é indeterminado. Ou comentam que ele não volta mais. Quem comenta? Alguém comenta. Nós não determinamos o sujeito, mas ele existe. Outra forma de você não especificar quem é o sujeito, mas manter a sua existência, é usar o verbo no infinitivo pessoal. Vamos olhar aqui para esta oração. Manter a calma. É preciso manter a calma. Quem vai manter a calma? Alguém. Não especificamos. Não determinamos. Reclamar não adianta. Quem reclama? Quem está reclamando? Não sei. Em ambos os casos, eu não consigo determinar. Ou ouvir chamar da rua. Quem chama da rua? Também não sei. Alguém chama da rua. Então, nós não determinamos o sujeito. Em todos os casos aqui, o sujeito existe, mas ele está indeterminado. Diferente é o caso excepcional em que aparecem verbos sem sujeito. Aparecem ações sem alguém que as pratique. Primeiro caso que não gera tanta repercussão.
Quando você indica fenômeno meteorológico, condição do tempo, fenômeno da natureza. Exemplos. Chove, amanhece, é noite, parece primavera. Em todas essas orações, não há sujeito. Ninguém está praticando essas ações, esses fenômenos naturais. Vamos focar aqui em chover. Chove. Hoje chove. Quem pratica a ação de chover? Bom, a língua portuguesa não acredita em São Pedro, porque ela não vai dizer que é São Pedro que pratica essa ação. A língua portuguesa também não acredita na mamãe natureza. Não é a mamãe natureza que pratica a ação de chover. A língua portuguesa é cética. E ela dirá, é um fenômeno natural. Não existe um sujeito praticando a ação de chover. E quando eu proclamo chove, eu simplesmente comunico o que está acontecendo na natureza, sem que ninguém esteja agindo para isso. Olha, nas duas últimas situações, eu tenho graves problemas de violação à norma culta no dia a dia. Vamos ver o primeiro caso. Quando você usa verbos haver e fazer para indicar duração do tempo. Nesses dois casos, a oração é sem sujeito. E se a oração é sem sujeito, o verbo não vai sofrer variação de grau. Ele não vai para o plural. Há 10 anos não haver. Faz 10 anos que não haver. Houve 10 anos sem que se vissem. Nesses exemplos, os verbos haver e fazer permanecem no singular. Vocês devem imaginar no que eu estou pensando. A maioria diz e escreve. Fazem tantos anos, fazem tantos meses, ou, no nosso cotidiano, fazem tantos dias que estamos em isolamento. Está errado. Pela norma culta, não há sujeito. Não é o tempo que faz. Apenas eu expresso uma duração, o período. Portanto, o verbo permanece no singular. E a última situação, o verbo haver substituindo existir. E isso gera um problema. Quando eu digo existem pessoas de bem, se eu usei o verbo existir, eu estou colocando as pessoas como sujeito. Pessoas existem. Eu estou afirmando que as pessoas praticam a ação de existir. Quando eu troco o verbo existir por haver, eu elimino o sujeito. Eu apenas categoricamente afirmo: há pessoas de bem. Houve pessoas de bem. Se eu trocar o haver pelo existir, existem pessoas de bem, porque as pessoas existem. Mas quando eu digo há pessoas de bem, não são as pessoas que estão praticando o verbo, a ação de haver. Eu estou proclamando há pessoas de bem. A oração é sem sujeito, o verbo é no singular. Ou, houve problemas. Há muitos problemas aqui. Porque muitos diriam e escreveriam houveram, desculpem, problemas. Isso está errado. Nesse caso, também o verbo haver deve permanecer no singular. Então, minha gente, eu caminhei e cheguei no ponto que eu queria. Cuidado com essas duas situações de orações sem sujeito. Elas trazem muito problema para vocês. Antes, eu percebo aqui, o Leonardo, toda palavra proparoxítona tem acento. Tem.
Regra de acentuação gráfica. Toda palavra proparoxítona tem acento. Olha lá a música Construção, que você vai ter muitos exemplos de palavra proparoxítona. Mas, na língua portuguesa, toda proparoxítona é acentuada. O acento serve para diferenciar o som das palavras. Então, quando uma palavra pode gerar dúvida ou confusão quanto a como eu devo pronunciá-la, eu marco essa palavra com um acento. E para eu saber que eu não vou pronunciar uma palavra com a antepenúltima sílaba forte, como oxítona ou paroxítona, pela convenção da língua portuguesa, eu acentuo essa palavra. Você tem razão. Mas aqui, para onde nós caminhamos? Então, eu saí da palavra, da significação da palavra, e vim agora para a colocação das palavras na oração. Quando a gente se comunica, a gente não se comunica com palavras isoladas. A gente se comunica com palavras articuladas. Nós articulamos essas palavras em orações. Normalmente, a oração apresenta um sujeito, um verbo e um complemento ou uma qualidade. De antemão, eu vou voltar a esse assunto. Você nunca vai separar esses elementos com vírgula. Você nunca vai pôr uma vírgula entre sujeito e verbo, nem entre verbo e complemento, se eles aparecerem sozinhos na frase. Você pode colocar vírgula se você colocar uma circunstância entre eles, mas a gente fala disso depois, quando falarmos da vírgula. Neste momento, então eu disse que há uma estrutura chamada oração, em que palavras cumprem a função de sujeito, verbo, complemento, predicativo. Excepcionalmente, existem orações sem sujeito. Cuidado, sobretudo nas orações sem sujeito, indicando duração de tempo, um fazer e haver, e indicando a existência com o verbo haver. Nesses casos, o verbo permanece, ou os verbos haver e fazer, permanecem no singular. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso? Obrigado aí pelo feedback, Júlia. Alguma dúvida? Algo que vocês queiram acrescentar? Eu vou compartilhar o vídeo daqui a pouquinho com vocês. Também recomendo que ouçam e vejam o vídeo narrando a matéria, ela já está totalmente narrada, mas eu vou segurar por aqui. Por enquanto, com certeza, viu, gente? Olha, obrigado aí pelos feedbacks. Com certeza, para D1, até palavra, tá? Nós vamos avançar na próxima aula, mas com certeza, até a palavra. O que a gente vai avançar em sintaxe, eu vou especificar para vocês no próximo encontro. E se der tempo antes, eu mando uma mensagem no mural para vocês já saberem o que estudar, tá? Pessoal, eu vou parar por aqui. Vejam o vídeo, façam o teste e finalizem a A1, tá bom? Muito obrigado aí, gente. Obrigado aí pelos retornos que vocês estão dando. Uma ótima noite a todos. Se cuidem. Até a nossa próxima conversa na semana que vem. Bom feriado para vocês e se resguardem nesse período. Boa noite. Até a próxima semana. Eu estou aqui, por enquanto, desligando a gravação.